farinha, ela vai dar o quê? A estrutura, certo? O amido coagula com calor, deixando o bolo firme depois de assado. O bolo com muita farinha vai resultar num bolo o quê? Duro e baixo, tá bom? E o tipo de farinha interfere sim e muito no resultado do seu bolo. Geralmente a maioria das farinhas, eu tenho aqui ó, a maioria das farinhas que nós encontramos no mercado, elas são tipo 1 e são enriquecidas com ferro e ácido fólico, tá, gente? O ferro e o ácido fólico não interferem na nossa massa do bolo, não. Até porque eu acho que é um protocolo aqui do Brasil conter ferro e ácido fólico para enriquecer a farinha, tá certo? Mas, ó, fique atenta sobre a quantidade de proteína de trigo que tem aí, tá certo? No Brasil, tá? Existem aqui a farinha fraca, que a gente chama, e a farinha forte. As farinhas fracas aqui no Brasil têm de 7 a 10% de proteína na sua composição, você pode ver aqui na tabela nutricional. E as farinhas fortes têm mais proteína, certo? Tem aí 10,5% até 12%. Fernanda, mas para que usa essa farinha forte? Para fazer pão, gente. Por quê? Porque a farinha forte, ela tem mais proteínas, envolve mais glúten e o pão fica mais uma massa elástica e cresce e fica gostoso, tá? Já para o bolo não é aconselhável usar esse tipo de farinha, porque senão seu bolo vai ficar elástico, ok? E por isso também que a gente fala assim, ó, não mexe muito depois que coloca farinha, senão seu bolo vai baixar, seu bolo vai solar, seu bolo vai ficar duro, vai ficar elástico, ok? Fernanda, como é que eu sei fazer a conta da porcentagem de farinha que tem no valor nutricional? Na tabela nutricional. Ó, aqui, gente, nós temos a informação nutricional. Aqui tem uma porcentagem, né? Tem aqui 9%, 12%, 7%. As pessoas acham que a porcentagem de proteína tá aqui, ó, porque a gente vem aqui proteína 7%. Mas não é, gente. Sabe por quê? Porque aqui na tabela nutricional, olha como é que nós vamos calcular isso. Proteína 5%, 5 gramas. Só que aqui tá numa porção de 50 gramas, entendeu? Então nós vamos pegar, né, 50 gramas dividido por 5 gramas, vai dar 10%. Então a farinha que a gente usa para bolo, aqui no Brasil, essa daqui, a Anaconda, por exemplo, é a que eu uso, tem 10% de proteína. Tá certo? E ó, dica, escolha a farinha mais fininha. Existem várias marcas, Anaconda, Anitta, farinha com fermento. Eu uso aqui, em último caso, só para fazer bolacha, tá? Por quê? Porque, pessoal, quem aqui nunca foi no mercado e comprou uma farinha que estivesse com furinho? Quem aqui sabe se essa farinha está embalada há muito tempo? Quem aqui sabe se o fermento que está dentro da farinha está ativo? Entendeu? Então, é muito perigoso você usar farinha com fermento. É muito melhor a gente ter controle sobre a massa, né? A gente usa o fermento agregado aos outros ingredientes, porque a gente tem controle, né? Até porque o fermento, ele começa a agir com a umidade e o calor, entendeu? Inclusive a umidade do ar, tá certo? Ok? Então você não vai ter esse controle sobre a massa se você usar uma farinha com fermento. Se essa farinha tiver muito tempo aberta, o fermento daqui já perdeu, já não tem o mesmo poder de ação. Fernanda, eu quero fazer um bolo com farinha de aveia. A proporção é a mesma que a farinha de trigo? Gente, não. Nem em todos os bolos, né? Não é assim que funciona. Não é em todos os bolos que eu substituo a farinha de trigo simplesmente pela farinha de aveia, tá? Geralmente, agora, eu tenho feito um mix de farinhas, de farelo, de farinha de aveia, entendeu? E a mesma coisa para farinha de arroz. Tem gente que fala, eu só vou substituir pela farinha de arroz. Gente, vira um trem duro, esfarelento o bolo. O fermento é o que faz o bolo crescer, né? A gente sabe que o fermento, ele é composto aqui, tem bicarbonato de sódio,
Que mais, gente? Geralmente é fermento, bicarbonato de sódio, tem aquelas composições químicas todas lá, né? Para fazer a massa crescer e deixar ela fofinha. Fernanda, posso substituir o fermento pelo bicarbonato de sódio na massa? Gente, eu nunca fiz isso, tá? Por quê? Porque eu tenho um certo receio de usar bicarbonato de sódio. Eu gosto de usar o bicarbonato de sódio, às vezes para dar uma cor, talvez para dar uma realçada, né, no bolo de chocolate. E aí eu faço uma misturinha lá que eu vou falar para vocês daqui a pouco, entendeu? Eu prefiro usar o fermento químico mesmo, tá certo? Ok? E tomem cuidado de usar fermento e bicarbonato juntos, porque às vezes o que vai acontecer? Fermento em excesso, bicarbonato, pode acontecer da sua massa formar muitas bolhas, ela crescer e murchar dentro do forno. Fernanda, por que você usa o Royal e não usa o Dr. Oetker? Já que o Dr. Oetker tem, como que fala, gente, o poder de ação dele é prolongado, não sei, e você pode fazer vários bolos, fermento de espera. A gente pode fazer vários bolos e depois colocar no forno para assar, que ele só cresce com calor. Gente, eu já até testei. E não foi uma vez não, foram várias vezes. Pode funcionar para você aí, mas para mim, que fiz bolo todos os dias da minha vida, não, de terça a sexta, durante 5, 6 anos, não funcionou, tá? E eu testei, não foi uma nem 2 vezes não. Além de eu achar que ele deixa o meu bolo menos crescido, menos fofinho, ele não funcionou de eu deixar fazer a massa e assar só depois, tá bom? E eu já testei muitas vezes porque eu faço vídeo, eu faço aula. Então o que eu fazia? Fazia o bolo, deixava na forma, colocava na geladeira, deixava fora também. E depois que terminava a aula, a gravação da aula, eu ia colocar no forno. O que acontecia? Não crescia igual o Royal. É mais caro? É mais caro. Mas eu prefiro o Royal. Fica para você deixar o seu bolo de chocolate mais pretinho, né? Mais chocolatudo. Você vai usar aí na receita 1 colher de chá de bicarbonato para deixar ele mais pretinho. Só que você não vai colocar quando você colocar o fermento. Você vai colocar ele junto com a emulsão. Vai bater ele junto com a emulsão, porque senão ele vai crescer demais, tá? E pode murchar. Fernanda, como que eu sei a proporção do fermento químico? Como é que eu faço para calcular? A minha conta é a seguinte, tá? As minhas receitas, as receitas que eu uso de 200 a 300 gramas de farinha, eu uso 1 colher de sopa de fermento químico, né? Então, se a gente levar em consideração e partir desse raciocínio, bom, 300 gramas de farinha, em 1 quilo de farinha, eu ia precisar aí de 3 colheres e um tiquinho, né? Então, 3 colheres de fermento para 1 quilo de farinha, você vai conseguir um bolo aí bem crescidinho, tá? Pode ter certeza disso. Porém, é teste. Criando receita, você vai colocar 1 colher e depois você vai acrescentando se você achar necessário.